do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia desta quinta-feira, da 25ª semana do tempo comum. A primeira leitura de hoje é do profeta Ageu. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco. Tende-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos: considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Mas subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável, nela me glorificarei, diz o Senhor. O que o Senhor tem a nos dizer? Primeiramente, que assim como o templo físico estava em ruínas ainda no tempo de Ageu, o templo espiritual, que é o próprio homem, a vida, o coração, está frequentemente devastado pelo pecado. Mas Deus, em sua misericórdia, quer nos restaurar. E, assim também, devemos de compreender ao início da leitura, onde diz que o povo de Israel sempre arrumava desculpas para reconstruir o templo do Senhor. E nós, às vezes, temos o mesmo comportamento. Ainda não é tempo, estou muito ocupado, não tenho tempo para isso, depois eu vejo. Depois eu me priorizo as questões de Deus, mas agora não é a hora. Este é o problema. Nós não podemos ficar arrumando desculpas. O povo aqui perdeu o foco daquilo que deveria de fazer, deixou de pensar na prioridade que era a vida com Deus. Deus chama a refletir qual é a prioridade do povo. Eles estavam preocupados com suas próprias casas, seus negócios, suas plantações, e a casa de Deus permanecia em ruínas, assim como a vida com Deus também permanecia em ruínas, poderíamos dizer. O Senhor chama o povo a meditar. Por quê? Porque buscar se dedicar intensamente tão somente às coisas materiais, o trabalho, o estudo, os projetos pessoais, e negligenciar a vida com Deus, leva à frustração e o vazio, porque somente Deus preenche os nossos corações. Recordemos
Dentro do coração do homem existe o vazio do tamanho de Deus. Então, somente Deus pode preencher as nossas vidas. E assim, a negligência da vida espiritual, da busca de Deus, é evidenciada nos esforços do povo que são infrutíferos. Quando se coloca no texto aquilo que descreve Ageu, mostra justamente isso, o comer e não se saciar. Refere-se à busca incessante por prazer e realização que nunca satisfaz completamente o homem. O vestir-se e não aquecer aponta a tentativa de se proteger espiritualmente, mas com recursos errados, inadequados, como a religião, sem viver como Jesus nos pede, sem viver os sacramentos, sem viver a vida de oração. E ainda o receber o salário em saco roto ou furado simboliza o mero esforço humano sem a busca de Deus, sem a bênção de Deus, que sempre dá um vazio ao homem. E nós temos vivido desta forma nossas vidas, confiando somente nas questões materiais e esquecendo da essencial, que é espiritual, arrumando desculpas para cuidar da casa de Deus depois, do templo de Deus depois, e recordemos, vós sois o templo onde habita Deus. Nos diz São Paulo. Temos priorizado tantas outras coisas, diversões, alimento, dinheiro, trabalho, estudos, e Deus temos esquecido. Temos arrumado desculpas, depois eu vejo, depois eu rezo, depois eu penso, depois eu arrumo. Não podemos ficar assim. Deus havia dado toda a chance depois do exílio, e isso está neste capítulo de Ageu. Depois de 70 anos de exílio, ontem víamos com Esdras, o Senhor deu toda a oportunidade de reconstruir o templo e o povo, ao invés disso, arrumou desculpas, colocou tudo em primeiro plano e Deus e a casa de Deus por último. Até quando ficaremos também nós assim? O Senhor está também a falar conosco? E o Senhor mostra e diz ao final, no versículo 8, o que deve ser feito. É necessário colocar as mãos à obra, subir ao monte, que é buscar a Deus, a oração, como Jesus, como Moisés, sempre subindo ao monte na oração, meditando a palavra, encontrando-se com Deus. E trazer a madeira, que simboliza a entrega do homem para a obra de Deus. Assim como Deus usou pessoas na reconstrução do templo físico, Ele nos usa na edificação espiritual da sua igreja. E temos realizado isto também em nossas vidas. No final, a mensagem que também Ageu quer nos transmitir é priorizar Deus em nossas vidas, acima de tudo, acima das coisas materiais, acima das coisas que nós sonhamos, acima de tudo aquilo que dedicamos o nosso tempo. Mas o quanto temos priorizado Deus. O Salmo nos diz: o Senhor ama seu povo de verdade. Então, o amor do Senhor é autêntico, não é mentiroso. E nós reconhecemos este amor e correspondemos o amor de Deus com o nosso amor, com a nossa entrega, priorizando Ele como amor de nossas vidas, relevando tudo a partir dele. Por fim, o Evangelho de hoje, tão curto, seguimos com São Lucas, que nos diz: naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João.
Quem é esse homem sobre quem ouço falar tanto essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vários aspectos temos neste curto evangelho para nós. Primeiro que vemos naquilo que diz Herodes e que estão falando a Herodes, a mesma coisa que vão responder os apóstolos a Jesus quando pergunta a eles: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então, Herodes está escutando o que falam. Herodes ouviu falar. Herodes ouve falar de tudo que estava se realizando por Jesus. As conversões, os milagres, os exorcismos, tudo que Jesus estava realizando. E que diziam que provavelmente João Batista havia ressuscitado e depois segue nomeando outros tantos. Mas o que isso tem a ver conosco? Vemos que, ao final, Herodes procurava ver Jesus. Ele não quer conhecer. E talvez aqui tenha um significado muito profundo. Uma coisa é ver na Bíblia. Moisés queria ver Deus, mas não podia. Herodes quer ver um homem e ver um homem, uma mulher, qualquer objeto, nós vemos por fora. Conhecer na Bíblia, recordemos, é ter intimidade, é conhecimento profundo. Vemos então que Herodes não tem o desejo de encontrar com o Salvador. Mas o que ele tem é medo e temor porque vê em Jesus um concorrente, o risco de perder o seu trono, como seu pai havia mandado eliminar as crianças de Belém. Ele também vê em Jesus um concorrente e quer conhecer este concorrente. Tem medo e temor de perder seu trono? E aqui nos chama a atenção como buscamos Jesus, como vemos Jesus. Buscamos realmente ter intimidade com Ele, na oração, na escuta, na meditação da palavra, na meditação de sua vida. Ou temos a Jesus como um concorrente, como meditávamos ainda há pouco na primeira leitura. Por que priorizamos as nossas coisas? E por causa disso, Jesus é até importante, eu sei intelectualmente que Jesus é Deus. Porém, o que acontece? Neste saber, eu não quero viver para Jesus. Por quê? Porque ele me impede de ser aquele que eu quero ser sem ele. Assim temos vivido como Herodes. E ainda, não basta ter curiosidade sobre a pessoa de Jesus, como Herodes tinha. Mas é necessária a conversão. Muitas pessoas têm curiosidade em tudo aquilo que Jesus fez, faz, realiza, mas não se convertem àquilo que Jesus diz, porque não abrem o coração. Somente querem vê-lo. Somente querem ter este conhecimento superficial e não profundo. Herodes precisava de um milagre. Escutou todos os milagres que estavam acontecendo, tudo o que Jesus realizava. E o único milagre que necessitava era a conversão. Mas Herodes não quis saber. Ele fechou em si mesmo. Ele cuidou da sua vida, do seu trono, dos seus sonhos, dos seus projetos. E sabemos que teve um triste fim, exilado, pobre, segundo a tradição antiga, os relatos antigos. Não teve um fim fácil, assim como Herodíades, que meditamos há certo tempo atrás. Nós queremos ter também um fim desta maneira? Porque não buscamos o milagre que nós necessitamos em Jesus, que é a conversão? Porque nos fechamos em nós mesmos e preocupamos somente com, como mostrava a primeira leitura, com aquilo que
é do nosso interesse, excluindo ou colocando e relevando ao segundo plano a salvação, a conversão, a vida espiritual? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais buscarmos realmente a intimidade profunda com o seu Filho amado. E assim, colocando a Deus e ao seu projeto em primeiro plano em nossas vidas, como prioridade de nossa existência, possamos, como ela, viver totalmente a busca e a entrega de nossas vidas a Deus, para que, vivendo na sua santidade, compreendendo os seus projetos, vivendo o seu amor, possamos um dia viver a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.